Não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas a forma como escolhemos interpretá-los. Epicteto. Feche os olhos por um instante. Respire. Agora imagine sua mente como um lago. Em dias comuns, esse lago está revolto. Notificações, compromissos, pensamentos dispersos, expectativas alheias, e tudo isso cria ondas que turvam a água, até que você não consegue mais ver o fundo. Mas e se, em apenas 3 dias, você pudesse acalmar essas águas? Nosso mundo gira rápido demais. Somos constantemente empurrados para fora de nós mesmos. E quando percebemos, estamos vivendo no automático, desconectados do que importa, do que é essencial, de quem somos, no silêncio. Você já se sentiu assim? Acordando cansado, correndo para dar conta, dormindo com a mente cheia, reagindo ao mundo, mas sem realmente viver nele? O estoicismo, essa filosofia milenar, oferece um caminho inverso, um retorno ao essencial, ao que está sob o nosso controle. Nossos pensamentos, atitudes, escolhas. Neste vídeo, você vai conhecer 7 hábitos estoicos simples, mas poderosos. E o desafio é o seguinte: aplicá-los durante os próximos 3 dias, não como uma receita rígida, mas como uma jornada pessoal, um recomeço, onde você passa a ser protagonista da sua própria vida. Imagine por um momento 3 dias em que você acorda com propósito, respira com consciência, valoriza o que tem, escuta com presença e dorme em paz. É possível, e começa agora. Se você quiser, pode aceitar esse desafio e transformar os próximos dias em uma experiência de autoconhecimento real. Está pronto? Vamos juntos. Capítulo 2. Hábito. 1. Silêncio da manhã. Imagine acordar. E antes de pegar no celular, antes mesmo de abrir as cortinas, você simplesmente permanece em silêncio. Sem pressa. Sem estímulos. Sem vozes externas invadindo a sua mente ainda adormecida. Esse é o primeiro hábito. Silêncio da manhã. Uma prática de presença, de retorno a si mesmo, antes que o mundo comece a exigir respostas. Sêneca dizia que a paz de espírito é o ponto de partida para uma vida sábia. E isso começa no instante em que você decide não se entregar imediatamente ao caos. Você pode reservar apenas 5 minutos. Sentar na beira da cama. Sentir a respiração. Observar os pensamentos sem segui-los. Apenas estar. Parece simples, mas experimente. Você vai notar o quanto sua mente busca preencher esse espaço com vozes, tarefas, urgências. Esse silêncio vai parecer desconfortável no início, mas é justamente esse desconforto que revela o quanto estamos viciados em estímulos. Metáfora. Pense na sua mente como um campo fértil. O silêncio é o momento em que você limpa o terreno. Sem isso, qualquer semente plantada será sufocada pelas ervas daninhas da distração. Silenciar. De manhã é um ato de coragem. É o primeiro passo para tomar as rédeas do seu dia e da sua vida. Pergunta para refletir. E se você começasse seus dias ouvindo a sua alma antes de ouvir o mundo? Capítulo 3. Hábito. 2. Respire profundamente como um guerreiro tranquilo. Imagine um guerreiro, não no campo de batalha, mas no meio de uma situação caótica. Trânsito, pressão no trabalho, um conflito familiar. Enquanto tudo ao redor explode em reatividade, ele apenas respira. Profunda e silenciosamente. Esse é o segundo hábito. Respire profundamente como um guerreiro tranquilo. Parece pouco, mas a respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Ela é a única função involuntária que podemos controlar conscientemente. E, ao fazer isso, algo poderoso acontece. A mente desacelera, o corpo relaxa, o caos perde força. Você já ouviu falar da respiração quadrada? 4 segundos para inspirar. 4 segundos de retenção. 4 segundos para expirar. 4 segundos em pausa. Essa técnica simples aciona o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma e pelo equilíbrio interno. É como apertar o botão de reset emocional, mesmo em meio ao furacão.
Na filosofia estoica, a virtude está em manter o domínio interno, mesmo quando o externo parece fora de controle. A respiração consciente é uma ferramenta para cultivar essa força. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A respiração nos convida a esse olhar interno, a esse despertar. Você pode começar agora, sem precisar mudar nada além da sua atenção. Pergunta para refletir. Será que a sua ansiedade não está apenas pedindo uma respiração mais profunda? Capítulo 4. Hábito. 3. Pratique a gratidão ativa. Quantas vezes ao longo do dia você para reconhecer aquilo que já tem? Não aquilo que deseja alcançar, nem o que ainda falta, mas o que já está presente agora. Esse é o terceiro hábito. Pratique a gratidão ativa. Não como um pensamento genérico, mas como um exercício consciente, diário. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente agradecia pelos pequenos gestos, pelas pessoas ao seu redor, até mesmo pelas dificuldades, porque sabia que tudo o que acontece pode nos ensinar algo. Gratidão ativa é diferente da gratidão passiva. Ela não depende de grandes acontecimentos, ela nasce da atenção aos detalhes. O café quente, um sorriso inesperado, um momento de silêncio, um obstáculo que foi superado. Uma prática simples é escrever, todos os dias, 3 coisas pelas quais você é grato. Mas com um detalhe importante: sinta, não apenas anote. Revisite mentalmente aquele momento, aquela pessoa, aquela sensação. Epicteto dizia: a riqueza consiste muito mais em desfrutar do que em possuir. E a gratidão é a arte de desfrutar o agora. Quando você pratica a gratidão ativa, o olhar muda. Você começa a perceber abundância onde antes via ausência. Você valoriza o que tem, em vez de correr atrás do que talvez nem precise. Pergunta, para refletir, o que neste exato momento já está em sua vida? E você ainda não tinha notado o valor? Capítulo 5. Hábito 4. Desapegue-se do supérfluo. Olhe ao seu redor agora. Quantas coisas você vê que realmente precisa? E dentro de você, quantos pensamentos, preocupações e emoções estão ocupando espaço, sem servir a nada além do cansaço? Esse é o quarto hábito. Desapegue-se do supérfluo. Na filosofia estoica, simplicidade não é escassez, é liberdade. Marco Aurélio, mesmo como imperador, escolhia viver com o mínimo, porque entendia que o excesso pesa, distrai, aprisiona. Imagine sua mente como um cômodo. Com o passar dos dias, você vai acumulando objetos, alguns úteis, outros nem tanto. E logo, não há mais espaço. Tudo vira ruído. Tudo vira bagunça. O desapego estoico é como abrir as janelas, deixar a luz entrar e tirar dali o que não é essencial. Isso vale para objetos? Sim, mas vai muito além. Quantas ideias ultrapassadas você ainda carrega? Quantas emoções reprimidas? Quantas expectativas herdadas? Quantos compromissos que já não fazem sentido? Desapegar-se é um ato de coragem. É dizer não ao que sufoca, para poder dizer sim ao que liberta. Carl Jung falava da individuação como o processo de separar o que é nosso do que foi imposto. E esse hábito nos conduz exatamente por esse caminho. Pergunta para refletir: o que você está carregando, que já deveria ter sido deixado para trás? Capítulo 6. Hábito. 5. Estabeleça propósitos claros. Você já se perguntou: por que, mesmo cumprindo todas as tarefas do dia, ainda sente um vazio ao anoitecer? A resposta pode estar neste hábito. Estabeleça propósitos claros. Não estamos falando de grandes missões de vida ou planos mirabolantes para os próximos 10 anos. Estamos falando do agora. De acordar pela manhã e saber com clareza o que importa para mim hoje. O estoicismo nos lembra que viver sem direção é como um navio à deriva. É possível navegar, mas para onde? Um propósito claro, ainda que simples, atua como bússola. Ele orienta nossas decisões, filtra as distrações
e nos protege da ansiedade de tentar fazer tudo e não realizar nada de verdade. Esse propósito pode ser tão direto quanto hoje quero cultivar a paciência ou hoje quero estar presente com meus filhos. Não precisa ser grandioso. Carl Jung nos lembra que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ter um propósito claro é uma forma de se encontrar antes que a vida precise te acordar com um choque. Pergunta para refletir. E se, a cada dia, você vivesse como se tivesse uma missão sagrada, ainda que silenciosa, qual seria a de hoje? Capítulo 7. Hábito. 6. Ouça mais, fale menos. No mundo de hoje, onde todos querem ser ouvidos, quem escolhe escutar se torna raro e valioso. O sexto hábito é simples, mas profundo. Ouça mais, fale menos. Epicteto já dizia: temos duas orelhas e uma boca para ouvir mais do que falamos. Mas será que aplicamos essa sabedoria? A escuta verdadeira é mais do que silêncio enquanto o outro fala. É presença. É a disposição de abrir espaço dentro de si para o que o outro traz, sem pressa de responder, corrigir ou julgar. Ouvir com atenção é um gesto de humildade e também uma forma de autoconhecimento, porque, ao escutarmos o outro, muitas vezes revelamos a nós mesmos, nossos julgamentos, impaciências, reações automáticas. No estoicismo, a fala é uma ferramenta de virtude. Deve ser usada com intenção, não por impulso. Jung falava da sombra, como aquilo que rejeitamos em nós, mas vemos refletido no outro. E quando ouvimos de verdade, sem a necessidade de vencer ou corrigir, muitas vezes tocamos nessas partes ocultas. Praticar o silêncio interno diante do discurso alheio é um ato de força e também de transformação. Pergunta para refletir. Você tem escutado para compreender, ou apenas esperando sua vez de falar? Capítulo 8. Hábito 7. Reflita ao anoitecer. Quando a noite chega, a maioria das pessoas busca distração, televisão, redes sociais, tarefas automáticas. Mas há um hábito antigo, poderoso e esquecido. Refletir ao anoitecer. Marco Aurélio, em seus diários, revisava seus dias. Não para se punir, mas para crescer. Ele se perguntava: o que fiz bem hoje? Onde posso melhorar? Que paixões dominaram minhas ações? Esse tipo de reflexão é como um espelho silencioso. Ele mostra com clareza não só o que aconteceu, mas quem fomos diante do que aconteceu. No estoicismo, não basta viver. É preciso examinar a vida. Esse hábito diário é um convite à consciência, um momento de pausa para integrar o que o dia revelou. Jung diria que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que essa prática propõe: observar sem julgamento, aceitar sem resistência, aprender com honestidade. Você pode fazer isso em silêncio antes de dormir, ou escrevendo algumas linhas. O importante é a intenção. Olhar para dentro com verdade. Pergunta para refletir. Como seria sua vida se toda noite você aprendesse algo novo sobre você mesmo? Capítulo 9. Conclusão. 3 dias para um novo começo. 3 dias. 7 hábitos. Uma semente de transformação. Não se trata de mudar o mundo da noite para o dia, mas de mudar o modo como você caminha por ele. E, a partir disso, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. O estoicismo não é uma filosofia distante, é prática, é presença, é escolha. 3 dias com intenção são mais poderosos do que anos vividos no piloto automático. Se você chegou, até aqui, já começou. Cada silêncio da manhã, cada respiração consciente, cada palavra não dita, é um passo na direção da sua própria liberdade interior. Carl Jung nos lembra que aquilo que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E aplicar esses hábitos é, no fundo, aceitar o convite mais profundo que a vida nos faz. Assumir responsabilidade pelo que somos e pelo que podemos nos tornar.
Não espere perfeição. Espere presença. Não espere resultado imediato. Espere profundidade. E, acima de tudo, lembre-se, toda grande jornada começa com pequenos passos dados com alma. Agora, se essa jornada ressoou com você, continue caminhando com a gente. Curta, comente, compartilhe. Mais do que isso, inspire outros a começarem seus próprios 3 dias, porque o mundo não precisa de pessoas perfeitas, precisa de pessoas despertas. Epílogo. Um convite à profundidade. Se esses hábitos tocaram algo em você, não os trate como teoria. Transforme-os em prática viva. Cada um deles é como uma chave, mas a porta só você pode abrir. Você pode reviver esse desafio a cada novo ciclo de 3 dias, a cada nova manhã silenciosa, a cada respiração que te ancora, a cada escuta atenta, a cada noite em que, em vez de se distrair, você decide se conhecer um pouco mais. O estoicismo é um mapa, mas o território é você. E o que você faz com isso? É o que realmente importa. A jornada continua. Dentro de você. Sempre. Gratidão por ter caminhado até aqui. Se esse conteúdo trouxe valor para a sua jornada, lembre-se, você faz parte de uma comunidade que busca mais consciência, mais presença e mais verdade. Siga acompanhando os próximos capítulos dessa transformação. Compartilhe com quem também precisa despertar e que, a cada novo dia, você escolha viver com mais propósito, coragem e serenidade. Até a próxima jornada.